Vamos agora falar de um dos melhores animes dessa temporada, um dos mais bonitos, um dos melhores e mais incríveis, que foi Gears Band Cry. E aqui temos a insuportável Danina, né, que nós amamos, que ela resolve sair de casa, abandona a escola, né, dá um monte de treta, ela vai pra uma nova cidade e lá ela acaba encontrando uma guitarrista, né, uma garota que toca música, uma que era da banda que ela mais gostava, que é a Momoka, e elas acabam meio que se conhecendo a trancos e barrancos. Momoka começa a apresentar a cidade pra ela, e ela, no caso, está zarpando dessa cidade, porque pra ela já deu de carreira musical, não paga as contas, não tá dando certo, deu tudo errado no projeto passado dela, porque a banda antiga dela se vendeu pra virar idols, né? E a história começa desse ímpeto da Nina de querer, de fato, fazer música, de querer se expressar, e da Momoka tendo essa resistência a tentar de novo, e ao longo do tempo, ao longo dos episódios, elas vão conhecendo outras personagens, a banda que elas tentam fazer vai se moldando aos poucos, e aí outros conflitos começam a aparecer que não são apenas da Nina, se bem que ela faz sempre parecer que os problemas são dela, ou é ela, ou é tudo sobre ela, enquanto existem outros problemas de criar uma banda indie, começar a se profissionalizar, problemas de perspectivas de outros personagens, né, de outras pessoas dentro do segmento da banda. É uma história muito criativa, muito ponderada e muito centrada em falar sobre banda e problemas da Nina, né? Porque ela adora falar sobre ela. E tá errado? Não, de forma alguma. E eu acho isso maravilhoso. Porque se ela não falar sobre ela, né? A gente vai meio que ficar órfão de alguns conflitos, né? Ou vamos ter que acelerar o processo pra falar de outros conflitos. Então, tudo bem falar sobre ela. Porque, querendo ou não, ela é o caos ambulante aqui. Não só o caos ambulante, né? Porque ela é a completa representação de uma personagem, como o Tanner bem disse, insuportável. Ela adora dar pitaco sobre o problema de todo mundo. Ela adora ficar fazendo uma tempestade no copo d'água ou falando, mas o meu problema é diferente. E assim, precisou-se até de muito tempo pra você estruturar essa personagem pra mostrar como de fato isso é uma característica importante dela, não só pra decorrência de conflitos, mas pela forma como ela age. E ela se tornou uma personagem, ao meu ver, muito sólida dentro dessa história. Por mais que, justamente por ela ter tempo demais, ela acaba sugando tempo de outros personagens. Como disse, inclusive, o próprio roteirista, não foi nem eu. Sério que ele falou isso? Fantástico. Ele falou, uma das personagens da Arupa era pra ter um episódio solo. Não deu porque ele tava muito ocupado, porque a Nina precisava de muito espaço. Ué, só fazer mais um episódio, 14 episódios, ninguém ia reclamar, tá? Ninguém mesmo. Cara, Achei que a vida é um morango, né? Assim, mais um episódio, mais 2, mais 3. mais uma mais um temporada. Pois é. Mais um curso. Não vejo problema. Eu só ia agradecer, poxa. E não teria de fato problema, porque o que Girls Band Cry, ele tem bastante pra contar, principalmente como cada personagem tem realmente uma faceta bem diferente pra trabalhar em cima dessa temática musical. Pô, dava pra você contar muita coisa. E o que já tem em 3 episódios é bastante contexto e preparação pra não só pra nascimento da banda em si, pra Togenashi Togeari, mas também outros elementos futuros, caso a série consiga vender bastante, porque é um anime original, né? Uhum. Sim. E espero que venda, cara, porque a gente tem todo um terreno preparado pra não apenas ter mais a ser contado, como a ter muito mais a ser mostrado. Porque o anime foi um espetáculo à parte, cara. De produção, caraca, eu tenho só que agradecer a Toei por ter começado a trabalhar mais com o CG. O Kazuo Sakai também, que eu acho que foi o primeiro trabalho de direção dele como diretor-chefe de um projeto. Pelo contrário.
Não ele é? fez um trabalho, sim, e foi em Love Live. Ele é diretor de Love Live Sunshine. Caraca, E, mano. cara, é porque eu não vi o Sunshine em específico, mas olhando pelo que eu vi de Love Live, é bem gritante não só a experiência que ele tem, mas principalmente a evolução que ele tem pra trabalhar com o próprio CG da Toei. É muito dinâmico, a direção é muito expressiva, auxilia inclusive o CG que também tem essas mesmas qualidades, e faz inclusive as personagens terem uma fisicalidade, uma personalidade assim muito ricas. Eu comecei a ver aqui, tipo, eu tava pesquisando errado e eu só tava achando ele como diretor de episódio. Mas, de fato, ele trabalhou em bastante anime musical, cara. Bastante. Ele pegou Love Live e fez, assim, um zilhão de coisa. Gerenciou apresentação, né? Isolada, assim. Pô, o cara já está há um bom tempo fazendo anime musical. E ele entregou, tipo, tudo e um pouco mais em Gears Band Cry, cara. Porque em aspecto, assim, não só de execução dos episódios em si, de cenas de drama, cenas de comédia, cenas de catarse, mas principalmente em execução musical, o cara deu aula aqui. Eu acho que o episódio 11, a apresentação do episódio 11, cara, é uma das apresentações musicais do mundo dos animes mais, assim, malucas, mais absurdas que eu já vi, cara. Eu não vi tanto anime musical, não vi, sei lá, muito show de Love Live que pode ser impressionante de fato, mas o que ele trouxe aqui de execução, meu amigo do céu, varre muito longe de qualidade para muitas outras comparações. Porque é impressionante o uso de cores, câmera dinâmica, como os personagens eles se movem de forma natural, como eles tocam de fato os instrumentos, porque as notas sempre estão certinhas. É um trabalho assim de louco, cara. Dito isso, qual que é o detalhe dessa apresentação? Neon? É que ela acontece de noite, né? Porque aqui a gente tem um problema que quando é dia é complicado, principalmente quando a luz do sol tá muito forte. Quanto maior a intensidade da luz do sol, mais sofrível é pra assistir. Tanto que noite e ambiente fechado, tá tudo lindo, maravilhoso. Detalhamento pra todo lado. Pô, o chão tá assim, detalhe na madeira, cada um detalhezinho na madeira assim, extremamente bem feito. Quando entra a luz do sol, é um momento desesperador. É um momento de desespero. Então tem esse ponto negativo ainda pra melhorar, que é com relação quanto mais luz do sol tiver, maior é um downgrade. Tanto em cena quanto em personagem, em ambos. Sim. Infelizmente, por mais Dream do Dream que seja a produção, ainda tem um pouco de inconstância. Até o uso de 2D com 3D ao longo dos episódios dá uma dissonância meio grande e até meio reparável, né? No começo não era tão reparável, depois começa a ficar meio, tipo, tá começando ali flertar com o D4DJ, não tão naquele nível absurdo, mas medonho. Mas ainda assim é bem distoante quando começa a mostrar flashback de personagem em 2D. Quando começa a usar bastante em primeiro plano, você fala, não precisava, deixa em 3D, tá tudo bem. Mas é aquele negócio, né? Porque se Gears Band Cry tivesse uma produção tão sólida como é a produção de noite, ou em tardezinha, ou quando ele tá trabalhando bastante contraste de luz, com iluminações mais escuras, né? Ambientes mais escuros, aí eu acho que eu podia ser louco pra dar 10 pra ele. Eu acho que eu tava quase indo lá. Porque, cara, em âmbito de personagem, conflito, perspectiva, o quão insuportável é a Nina e como isso é maravilhoso pra obra e como eles usam essa personagem como o motor de gerar problemas aqui. E nunca tem... Você nunca tá vazio. Você nunca tá de mãos vazias aqui em Gears Band Cry, porque sempre tem alguma treta acontecendo. Sempre tem algum confronto rolando, cara. Seja pra quebrar a porta, seja porque o ar-condicionado não tá funcionando, seja por qualquer coisa. Seja a Nina sequestrando o conflito pra ela, coisa que não era nem dela. É
é maravilhoso, cara. Ele é aquele aspecto, né? É musical, tem o elemento do Slice of Life, só que não tem paz. Não. Não, esse conceito de paz não existe. Porque é conflito pra todo lado. E esse também é um elemento difícil de gerenciar, porque tem uma gama grande de personagem, cada um com a sua motivação, e você precisa dar tempo para os personagens digerirem os seus próprios conflitos. E aqui a gente não tem aquele personagem saco de pão que tá ali só pra ter uma dinâmica de grupo, pra ser a famosa esponja pra ajudar nessas situações. Então, como todo mundo aqui tem uma personalidade, assim, no mínimo complicada, então os conflitos, eles são mais naturais. E sendo mais naturais, eles são mais recorrentes. E sendo mais recorrentes, são mais difíceis de gerenciar por questão de tempo. Porque senão a obra não ia acabar nunca. Tanto que essa season acabou e a gente tem muita coisa ainda em aberto. Justamente por conta disso. Então é uma obra difícil pra caramba de você gerenciar em questão de tempo, o roteiro, porque é muito conflito e é muito personagem que tem uma caracterização própria. E acho que isso também é um elemento diferencial pra quando você fala de uma banda. Sim. Sem contar os próprios conflitos de banda em si. Eu acho que eles são bem didáticos, por mais que não tenha tanto tempo pra falar sobre, mas o pouco tempo que eles têm de... Olha, essa é a vida de uma banda indie, e se vocês querem se profissionalizar, esses são os caminhos e vocês vão ter que abaixar a cabeça. Vocês vão ter que jogar conforme a regra, e existe causa e consequência. Essas são as regras, lide com elas se você quiser. Eu acho isso muito didático e muito franco de Gears Band Cry se preocupar com isso. Porque não é, vamos fazer a bandinha colorida e vai dar certo, e aí a gente vai ganhar dinheiro e vai ganhar fama. Não, cara, tipo, ele não é tão denso de informação, ele é tão denso dentro da realidade, mas ele pauta muito bem. Conflitos bem reais que, cara, você não vai pagar todas as suas contas com música logo de cara, e se for fazer isso, tu vai ter que abaixar a cabeça. E é uma coisa que, inclusive, é um conflito da própria Nina, que ela joga pra todo mundo. Eu não quero abaixar a cabeça. Vocês querem abaixar a cabeça? Eu não quero abaixar a cabeça porra nenhuma. Que aí tem um ponto também, não é só da Nina. Porque a Momoko também já passou por isso, só que Sim. A Momoko já tá predisposta a aceitar. A Nina fala, não, que eu sou eu sou a porra de um pincher que vai encher o saco de todo mundo. Eu vou morder teu calcanhar, irmão. E isso é um fator que eu dou muito mérito pro roteirista, que é o Yuki Hanada, que também foi roteirista de Love Live, mas trabalhou em animes como Hibiki Ophono e até Steins Gate. Que, o cara sabe muito bem fazer conflito. Principalmente, ele sabe segmentar essas situações que já são difíceis, mas que ele tem que acelerar o processo, como, por exemplo, o caso do último episódio, e ainda acrescentar elementos de conflito, de personagem, ou de interação de personagem, de forma segregada pra ter esse tempo de respiro. E muitas vezes ele comentou até como foi difícil fazer o roteiro de Gears Band Cry, porque justamente tinha muito pouco tempo pra fazer tudo o que ele realmente queria. Mas ele ainda conseguia condensar tudo de uma maneira extremamente satisfatória, cara. Eu achei, assim, que questão de anime original, ele é um cara que, se a gente vê o nome dele, a gente pode ficar muito esperançoso, porque ele tem muito talento pra fazer toda essa divisão. Até quando eram uns momentos que claramente foram mais acelerados, você saia pelo menos satisfeito com o que foi contado ali. E ainda com basicamente a Nina sendo a personagem redundância, né? Porque o problema resolvia, mas ela continuava batendo. Então é legal você ver que ele tem um dinamismo, mas ainda ele respeita a perspectiva de personagem que, ela vai dar problema. Ela vai trazer problema que já foi resolvido, mas ela não tá feliz com aquilo. E ela vai sequestrar o tempo do episódio pra dar mais segmento ainda e trazer mais ramificações de conversas em cima de um problema que já foi até que meio que passado, né? Então, Yuki Hanada realmente trampou pra caralho aqui, mandou bem demais. Se bem que ele tá numa streak muito boa, né, cara? Hibike, Sengoku Yoko, Boku no Kokoro.
pô, só tá saindo Dream aqui, né? Agora ele vai fazer Atri, boa sorte pra ele. Lá vai ser, de fato, o roteiro modo Dark Souls dele, né? Porque vai ser difícil. Aí, pior que vai. Ai. Cara, sinceramente, eu queria dar um 10, mas é muita loucura. É muita loucura dar um 10. Então eu vou ficar com 9. Eu, pra ser o louco da situação, eu dou 10, não tem problema. Caralho! Assim, eu daria minha nota na real é um 9, tá? Uhum. Mas eu pessoalmente gostei bastante, principalmente das personagens, em específico justamente a Nina. Eu adorei o quanto ela é insuportável, mas sempre tinha uma conversa sobre que justificava ela ser insuportável e trazia uma camada bem legal pro episódio. O episódio dela, inclusive, onde fala mais sobre ela, de verdade, não ela enchendo o saco, que é o episódio 10, eu acho maravilhoso. Então, assim, é um anime que eu saí extremamente satisfeito com tudo que eu tinha. E tomara, rezo, aproveitem. Por mais que não tenha stream oficial de Girls Band Cry pra cá, isso é um crime. Tentem assistir Girls Band Cry, porque tá vendendo bem. E vai que a gente tem mais oportunidade de ter animes bons como esse, sabe? Igor? Eu vou manter a minha nota, já tá no My Anime List lá, 8. Beleza. E quem quiser assistir, vocês podem ajudar a gente no Catarse, no Streamar, né? A gente já assistiu, né? Já tá tudo gravado, então se não tiver onde assistir, né? Vou vender meu peixe. Acho justo, né? Acho justo.